Boa tarde. Eu sou o psicanalista Emilson Garcia. Nós hoje vamos fazer uma palestra sobre o bode expiatório. Antes de mais nada, eu tenho consultório aqui em Niterói e dirijo um grupo de formação em psicanálise e estudo em psicanálise chamado Lacancino. Então, se vocês quiserem fazer contato comigo para pertencer a esse grupo, nós temos aulas gratuitas e pagas no grupo, é só acessar o meu Instagram, Emilson Garcia Psicanalista, o Lacancino. Então, nós vamos falar sobre o bode expiatório. O bode expiatório, quando você pensa em bode expiatório, naturalmente você pensa em violência, porque o bode expiatório é alguém ou alguma coisa contra a qual você comete uma violência. É alguém que é expurgado, que é extirpado, que é retirado do convívio social, daquela sociedade, daquele grupo, é colocado para fora. Então, o bode expiatório é um sinal de violência da sociedade. Agora, eu queria falar um pouco antes sobre a violência, o que ela significa. É interessante que tenha um texto de Freud, que quando ele escreve para Einstein, ele fala um pouco de violência, e que ele diz que é fácil mostrar, eu vou ler o texto, eu vou ler o parágrafo que ele fala aqui. É fácil mostrar que a violência e o direito, ele fala de violência e direito. É fácil mostrar que a violência e o direito não estão separados, diz o Freud para Einstein, no seu livro Por que a Guerra, né? E que as origens do direito se encontram na violência. Uma coisa não está separada da outra, ele frisa isso bem para Einstein. Ou seja, há uma base na sociedade que é uma base violenta. E essa base violenta, ela está, para Freud, sustenta também o direito que a sociedade reivindica. A sociedade reivindica direitos, e na base dessa reivindicação existe uma base de destruição, de violência. É claro que isso que ele escreve para Einstein, é claro que se pode pensar que nem toda violência é destrutiva. É claro que quando eu cometo uma violência, eu posso pensar dessa maneira. Quando eu cometo uma violência contra alguém, eu estou imaginando que eu estou preservando a minha vida, destruindo alguém. Então, para mim que cometo a violência para mim é um ato de preservação de vida e destruição de alguém. Como, por exemplo, se eu cometo uma violência contra um ladrão que entra na minha casa, e se eu destruo a vida dele, eu preservo a minha vida. Então, há na violência um misto de preservação da vida e destruição. Agora, a violência, ela tem muitas facetas, muitos graus de violência, muita gradação na violência. Então, ela é múltipla. Mas, enfim, como Freud disse para Einstein, parece que a violência causa uma ruptura numa sequência da vida, uma brusca ruptura na sequência da vida. Mas, na verdade, o que Freud está tentando frisar é que a violência e os direitos do cidadão e os direitos da sociedade, ambas convivem juntos. A violência sempre está onde o direito está. Isso que ele está tentando dizer para Einstein, né? Agora, como é que a psicanálise vê isso, né? O fato é que, quando a violência irrompe, ela suspende um pacto, porque há um pacto na sociedade, há um pacto intrafamiliar, um pacto de boa convivência, um pacto que é sustentado por uma lei. Há uma lei que sustenta o pacto, ou seja, não podemos fazer isto ou aquilo.
Então, a lei que sustenta o pacto de convivência, ela é quebrada quando a violência irrompe. Mas o que o Freud está tentando dizer é que a violência sempre está lá, quer nós não a vejamos ou não. Ou seja, e Lacan tem um comentário que ele faz quando ele analisa a obra de Jean Hippolyte. Jean Hippolyte era um pensador da época de Lacan, com quem Lacan tinha convivência, Jean Hippolyte. E aí Lacan faz o seguinte comentário: acaso não sabemos que nos confins onde a fala se demite começa o âmbito da violência e que ela já reina ali, mesmo sem que nós a provoquemos? Eu vou repetir. É uma fala de um texto de Lacan, sobre comentários que ele faz sobre a obra de Jean Hippolyte. Diz assim: acaso não sabemos que nos confins onde a fala se demite, começa o âmbito da violência e que ela já reina ali, mesmo sem que a provoquemos? Lacan está dizendo que a violência, ela já está no âmbito da fala. Quando eu estou falando com vocês aqui agora, por mais calmo que eu possa parecer, por mais educado que eu possa parecer com vocês, na estrutura da minha fala já reina a violência. O Freud diz um pouco diferente, diz que a violência ela emerge, faz uma irrupção, ela vem como se estivesse vindo de dentro e emerge na sociedade, emerge na fala. Lacan está dizendo um pouco diferente, está dizendo que a própria fala, a estrutura da fala, é uma estrutura já carregada de violência. Não é que a violência vai emergir para a minha fala, como propõe Freud. Lacan está dizendo que a violência já está na própria estrutura do meu discurso. Por mais calmo e sereno que eu possa parecer. E a razão por que Lacan diz isso, quer dizer, que a violência ela não emerge, mas ela já está lá. Quando eu falo, quando eu discurso, é porque toda vez que eu falo alguma coisa para vocês, há algo que eu não consigo dizer. E se você falar assim para mim: Emilson, me explica isso, aquilo ali, aquilo outro. E eu tento te explicar, mas sempre resta uma dúvida. E você me faz uma outra pergunta. Há sempre uma dúvida, uma coisa que você levanta daqui uma semana, 2 semanas, você volta até mim: olha, mas eu pensei bem, mas e aquele ponto, aquele ponto? Você nota que por mais que eu me esforce, toda e qualquer fala que eu profira, sempre tem um resto. Sempre tem um resto que falta e que não dá conta da minha fala. Digamos que a minha fala seja esse pedaço aqui. Tá? Mas quando eu acabo de falar, tem um resto que eu não consegui explicar. Então, em toda a fala, existe um resto que eu não explico e que é misterioso para mim. Por que a minha fala não dá conta de tudo que eu consigo explicar? Por que tem sempre um resto? E Lacan está dizendo que esse resto que falta para você dizer o que você queria dizer, não, na verdade eu queria dizer mais assim ou mais assado. E você está sempre tentando explicar. Está falando que a fala ela tem uma estrutura de falha, de falta, de resto, a qual a própria fala não consegue acessar. Ou seja, a fala tem uma estrutura e dentro dessa estrutura tem um resto que a própria fala não consegue acessar. Digamos que a fala seja exatamente a minha mão. Minha mão representa toda a minha fala. Mas há um pedaço da minha mão que eu não consigo ver direito. Que eu não consigo explicar direito. Eu tento explicar tudo para você, mas tem sempre um pedaço da minha mão que eu não consigo explicar direito.
Esse pedaço o Lacan chama de resto. É um pedaço da própria estrutura da fala. Ali é algo misterioso, que a minha fala não dá conta. Eu não dou conta de todas as explicações que eu gostaria de dar para vocês, por mais que eu me esforce. Então, esse resto, essa falta que faz de você poder dizer tudo, é que causa, por exemplo, os mal-entendidos. E aí, nesse resto, tem já ali a violência. A violência de eu não poder fazer com que você me entenda. E daí os nossos atritos. Né? Então, como ele disse, acaso não sabemos que nos confins onde a fala se demite, nos confins onde a fala não consegue ir, começa o âmbito da violência e que ela já reina ali, mesmo sem que a provoquemos. Então, eu estou dizendo que violência e fala andam sempre juntos. Sempre que você fala, você não consegue eliminar da sua própria fala a violência que ela mesma carrega. Não é que ela vem de dentro, como Freud propôs, mas a fala mesma já carrega um resto de violência que você, em geral, não percebe. Né? Agora, então, mas como a gente vence essa violência? Porque o nosso assunto aqui é o bode expiatório. Não é? Mas como é que a gente vence essa violência, né? E o Freud faz uma outra observação que é interessante. Ele diz que enquanto a fala, quando eu estou falando, inclusive numa sessão de análise, por exemplo, já que eu sou psicanalista, quando a pessoa está ali falando, ela está falando porque ela quer rememorar certas coisas. Quando você fala, você quer trazer a sua lembrança, digamos assim. Você quer colocar a sua lembrança em dia, você quer se explicar. Mas quando você age, em vez de falar, como algumas pessoas dizem, por que você não vai agir logo em vez de falar? Porque a ação, para Freud, ela provoca um curto-circuito. É como se você cortasse um caminho entre aquilo que a fala não consegue dizer e que você vai finalmente fazer. Não, aquilo eu não estou conseguindo me fazer entender. Então eu vou fazer para você ver. Para ver se você me entende. Então a gente tem a ilusão que se a gente fizer, isso vai provocar um curto-circuito. Quer dizer, haverá um circuito que será mais curto para que eu dê conta daquilo que eu não consegui dizer para você. Esse curto-circuito da rememoração. Mas, normalmente, citando Lacan, num seminário dele, ele está dizendo que qualquer relação interhumana está repleta de violência e de fala. Qualquer coisa que se estabeleça entre mim e você, entre mim e a sociedade, entre nós, está repleta de violência e de fala. Ou seja, é como se a violência fosse o limite da fala. Quando a fala não consegue mais, surge uma certa irritação. Onde a fala não alcança, a violência vai e tenta complementar a fala. Mas isso já vem na própria fala sua, na sua própria maneira de dizer, de se expressar. Né? Mas aí, por causa da violência, a gente tem uma proposta humanista que diz o seguinte, como agora a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? Que tal se a gente conversasse? Se nós conversássemos, se nós dialogássemos, talvez a violência entre nós diminuísse. Então, a isso os analistas chamam de panaceia do diálogo. Nós estamos dizendo, nós analistas, estamos dizendo que o diálogo é, na verdade, uma grande panaceia. Porque nós já mostramos que a fala deixa sempre um resto misterioso, um resto que a própria fala não consegue alcançar. Portanto, nós temos uma ilusão que se nós dialogarmos, no final nós teremos um futuro promissor. No final, os nossos netos viverão melhor, num mundo melhor. No final, nós teremos um país melhor, uma sociedade melhor, se nós dialogarmos. Mas se você ora
olha de 1000 anos para cá, de 2000 anos para cá, não parece que os diálogos que os seres humanos tentaram implementar adiantaram tanto assim. E não estão adiantando tanto assim. Não é? Por mais que você dialogue, você não consegue fazer a fala ir até onde você acha que a fala deveria ir, ou poderia ir, ou que você gostaria que ela fosse. Então, o diálogo, para nós analistas, acaba sendo uma panaceia, uma proposta inútil. O dialogar não vai terminar com o resto que a fala deixa. Que a fala não consegue ir. E claro, todos nós temos essa esperança. Se nós conversarmos o suficiente, o nosso futuro vai ser melhor. Mas não parece que a civilização tenha se encaminhado para isso, embora tantos diálogos, tantos livros sobre diálogos, tantas tentativas sobre diálogos nós temos tido. Né? Então, no final das contas, no final de todas as contas, acaba que o diálogo apenas escamoteia o desejo de você terminar com as diferenças. Ele apenas adia o final violento, como nós estamos vendo hoje em dia no nosso mundo. Ele vai adiando, e vai escamoteando, ou seja, a fala é insuficiente. A fala é insuficiente. E por isso nós falamos em panaceia do diálogo, né? Porque esse resíduo é sempre permanente. Num outro texto de Lacan, ele diz o seguinte, vou tentando resumir aqui os textos que eu tirei dele aqui. O que nós postulamos, diz Lacan, num dos seminários dele, é que como princípio que só pode ser recalcado, em princípio, aquilo que revela ter ingressado na estrutura da fala. Está dizendo o seguinte, a fala tem uma estrutura. E já quando você fala, a estrutura que a fala tem um momento nela que ela não consegue atingir. Esse momento, esse ponto em que a fala não atinge, o Lacan vai chamar de ponto recalcado. Veja, para Freud, recalcado é outra coisa. Recalcado para Freud é uma coisa que vem de dentro, que sobe à superfície da consciência. Para Lacan, não. Lacan usa a palavra recalcado como alguma coisa que está ali fora, digamos assim, vamos usar esses termos, que está ali fora, recalcado na própria fala. A própria estrutura da fala tem um recalque. Tem alguma coisa que a fala não quer atingir, e não vai atingir, e não pode atingir. Essa é o que escapa à nossa interpretação. Então, quando eu vou interpretar alguma coisa que alguém me diz, algo escapa à interpretação que eu dou àquela fala. Então, o que escapa à interpretação que eu dou àquela fala é o que Lacan chama de que a estrutura da fala tem um recalcado. Não é que ele vem de dentro, é que quando eu falo, a minha fala é sempre insuficiente. E isso escapa a qualquer nível de interpretação. Assim, uma esperança no mundo melhor, uma esperança no mundo de diálogos, uma esperança no futuro, é completamente ineficiente. A psicanálise não acredita que haverá um dia um mundo melhor por causa do diálogo. É claro que eu não posso provar para vocês o futuro, mas eu posso mostrar para vocês todo o nosso passado, todo o nosso presente. Eu posso mostrar para vocês a violência que há nas ruas. Eu posso mostrar para vocês a violência que há em outros países. E você vê que isso é cada vez mais endêmico, embora as pessoas se esforcem por dialogar. É cada vez mais endêmico. Tá? Marido e mulher, às vezes, se suportam porque eles querem se suportar. Eles querem continuar a viver juntos. Mas
a união perfeita ela não existe. Porque a interpretação do que o outro diz nunca é completa. A estrutura da fala está sempre recalcada nela mesma. Ou seja, a união perfeita nos seres humanos jamais ocorrerá, segundo as nossas previsões de analistas. Mas eu posso mostrar para vocês o que nós temos vivido até hoje, desde que o mundo é mundo, desde Caim e Abel. Não é verdade? Então, a nossa ilusão é que nós possamos deixar a violência quieta, a violência em paz. Mas é que eu estou tentando correr aqui porque nosso tempo é pequeno. Porque já que eu não consigo acessar esse resíduo que a fala deixa, então eu deixo essa violência em paz. Quem sabe ela não apareça. Quem sabe eu não me irrite. Então eu deixo essa violência em paz. Mas agora imagine o seguinte, você imagina que você pertence a um grupo familiar, um grupo de sociedade, você é um cidadão de um país, você mora numa cidade, mora num bairro, e todos parecem estar bem, todos os seus vizinhos parecem estar bem. Mas eis que chega um vizinho novo, e esse vizinho novo tenta questionar aquelas coisas que vocês não querem falar. Porque, em prol da boa convivência, você mantém a violência afastada. Você não toca em certos assuntos. Em prol da boa convivência. Ou familiar, ou na cidade, ou no país, ou entre chefes de Estado. Você não toca em todos os assuntos. Não, isso aí é coisa dele. Não, isso aqui é coisa minha. Mas eis que chega um vizinho novo, ou, por exemplo, nasce uma criança na família. Por exemplo. Essa criança cresce e vê certas incongruências no casal, na família. E ela quer denunciar essas incongruências. Quer denunciar a falta de relação entre o pai e a mãe. Bom, aí essa criança, esse vizinho novo, essa pessoa, começa a tocar naquele ponto onde a fala não alcançou. E que essa pessoa nova vislumbra alguma coisa ali. Ora, em nome da boa convivência e da educação, todos nós vamos questionar esse novo personagem que entra na cena. Por que você está mexendo nessa ferida que nós não queremos mexer? Por que você está fazendo isso? Ou questionamos de maneira direta, consciente, ou de maneira indireta, inconsciente? Já começa aí a tentativa de eleger um bode expiatório. O que é o bode expiatório? É alguém que vai levar sobre si, carregando sobre si todos os nossos pecados e afastar os nossos pecados de nós, de maneira que a gente não precise voltar a falar no assunto. Por favor, não fale mais nesse assunto. Você está nos incomodando. Você está trazendo um fator de briga para a gente. Mas é aquela violência que sempre esteve ali, na fala, mas que você sempre a escamoteou, sempre a escondeu. Mas é que surge alguém que resolve denunciar isto. Então, o que você faz com essa pessoa? Você a torna o bode expiatório. Você a expulsa, você, de muitas maneiras, às vezes sutis, a coloca para longe. Por exemplo, eu tenho casos de pacientes que não expulsaram a filha de casa, porque a filha denunciava as relações intrafamiliares. Mas eles conseguiram cooptar a filha, de maneira que ela conseguisse, e ela fala isso com muita revolta na análise, conviver com tal nível de hipocrisia.
E todos dizem lá, não, a culpa é dela. É ela que reivindica. Mas se nós a tornarmos calada, ou se nós a expulsarmos, ou se nós a cooptarmos, então tudo passa a ser esquecido. Então, ela leva. Então, o bode expiatório é aquela figura que leva sobre si os nossos pecados, mas que também se torna elevado a um nível quase que sagrado. Porque se aquele sujeito concorda de levar a culpa da família sobre si, a culpa da sociedade sobre si, se ele concorda com isso, ou fica calado ou vai embora, todos vão dizer, puxa, até que aquele sujeito é um bom sujeito. Porque ele resolveu se calar. Ele resolveu se manter na posição onde ele estava. Então, ele carrega os pecados da família, da sociedade, mas também ele é levado a uma posição quase que de veneração. Que bom que você resolveu ficar desta maneira. Que bom que você resolveu se calar. Que bom que você resolveu ir embora. Ele passa, inclusive, a ser um sujeito elogiado. Porque ele carregou sobre si as mazelas, as confusões, e deixou o ambiente tal como o ambiente era antes. O ambiente era antes. Então, o que é interessante é que a psicanálise trabalha com a fala. Há quem diga que a cura da psicanálise é pela fala. Mas o analista tem que saber que toda vez que você fala, a própria estrutura da sua fala já esconde alguma coisa. A fala, inclusive a minha agora, ela, se eu pudesse fazer dela um desenho, vocês veriam vários pontos vermelhos. A minha fala está cheia de vírus. Enquanto eu falo, a própria fala já está cheia de vírus, para os quais eu não quero olhar. E eu não gostaria que as pessoas denunciassem esses vírus que já estão na minha fala quando eu falo. E se alguém fizer isso, vai ser expurgado, extirpado da convivência. Isso não é nada agradável, não é? Porque em toda relação existe um efeito no encontro. Um efeito no encontro. Esse efeito, não é que esse efeito esteja em mim ou esteja em você. É que existe um efeito no encontro. Tudo que eu vivi, tudo que você viveu, na hora que nós nos encontramos, esse efeito aparece. Aparece entre mim e você, outro efeito aparece entre você e ela, e assim por diante. Esse efeito no encontro está carregado de questões que, por exemplo, você talvez não queira resolver. Isso é uma coisa importante. Nós não temos muito tempo, mas a questão do bode expiatório é uma questão de que, quando nós estamos em sociedade, ou quando nós estamos em pequenos grupos familiares, para que a violência não apareça, a gente precisa como que imitar o outro. Bom, se ele faz assim, deve ser bom. Se ela faz assim, deve ser bom. Então eu vou fazer um pouco do que ela faz, vou fazer um pouco do que ele faz, fazer um pouco do que meu pai faz, do que minha mãe faz, do que o grupo faz, do que o governador faz. Então, todos tendem a imitar um pouco o outro, a desejar o que o outro deseja, porque a minha ilusão é que, se eu desejar o que o outro deseja, se eu imitar o que o outro faz, talvez os nossos pontos de desencontro desapareçam. Então, o que nós fazemos é viver pela imitação. Mas aquele que se recusa a viver pela imitação, né, fazer o que o outro faz, querer o que o outro quer, aquele que se recusa a viver pela imitação, esses sim são os considerados os bodes expiatórios. Então, é preciso
que toda a nossa tendência é nos proteger da violência. E nós faremos qualquer coisa para nos proteger da violência, inclusive expulsar outros da nossa presença. Agora, esse desejo de imitar, para que a minha fala não seja mal entendida, é esse desejo de imitar que me faz ficar como que indiferenciado com relação aos outros. Me faz me anular e ser com que eu fique de maneira indiferenciada. Ou seja, eu não consigo me colocar, porque em nome da boa convivência, eu não quero me colocar por inteiro. Então, o que você vê? Você vê que as pessoas começam a inventar rituais. Na medida que você quer imitar para não explodir, você imitar o que o outro quer, fazer o que o outro quer, você começa a viver de rituais, coisas que se repetem. Você vai e volta ao mesmo lugar, vai e volta ao mesmo lugar. Você ritualiza a sua vida para garantir, porque o ritual é como que uma oferenda a um Deus, uma oferenda a uma pessoa. Quando você quer acalmar, por exemplo, quando o marido quer acalmar a esposa, ele manda flores para ela. Então ele quer acalmar de novo, ele manda novas flores, ou um presente novo. Enfim, a vida dele, ou a vida dessa família, entra num tipo de ritual. O ritual é a maneira com que você deixa, com que você escamoteia aquilo que você não quer que apareça. Né? É um círculo que continua girando em torno do mesmo centro. E é claro que os rituais são incapazes de mostrar o que de fato está acontecendo. Né? É interessante que a palavra bode quer dizer, o bode expiatório quer dizer que há um caminho que o bode percorre. Há um caminho que o bode percorre. Porque na antiguidade, de fato, os povos antigos usavam o bode para esse fim. Né? O bode era mandado para o deserto, o sacerdote colocava a mão em cima do bode, ele era mandado para o deserto, e no deserto tinha-se a impressão que o bode levou para longe todas as culpas da sociedade. Na presente atualidade, é difícil você falar disto, por exemplo. O que a sociedade atual trata? Como é que a sociedade atual trata o bode expiatório? Na impossibilidade de você ter uma pessoa que leve sobre si todas as suas culpas, ou as culpas da sociedade ou do grupo, nessa impossibilidade, já que isso configura até um crime de assédio, você fazer isso com uma pessoa, como é que a sociedade atual resolve a questão do bode expiatório? Porque ele já existe. Ele é configurado na figura de muitas pessoas. Então, você alisa os pobres, que não podem ficar no seu caminho, ou no caminho da sociedade, porque os pobres, os negros, os homoafetivos, os expatriados, e isso tudo, muitos desses eventos, acontecem em nome da lei. Então, a lei é agora o novo Deus que permite, a sociedade estruturada como nós a temos agora, a lei é agora o novo Deus que permite que você entregue a Ele, de maneira legal, todas aquelas pessoas, todos aqueles grupos que lhe incomodam. Numa certa cidade do Rio de Janeiro, foram fazer um evento para reunir os meninos de rua, que fumavam crack na rua, num certo bairro importante dessa cidade, bairro classe A. Quando os moradores desse bairro classe A, isso é um evento, isso realmente aconteceu, quando os moradores desse bairro classe A souberam que os meninos de rua todos iam ficar debaixo das suas janelas, fazendo um evento
promovido pela prefeitura, eles ligaram para a prefeitura. Assim, nós não queremos esses garotos aqui debaixo das nossas janelas. E o prefeito atendeu essas pessoas, as pessoas ricas da cidade. De maneira que, agora, o bode expiatório não é mais reivindicado por ser uma pessoa, em termos globais, em termos de sociedade. Porque as sociedades funcionavam muito assim. As sociedades, para se manter, elas têm que extirpar alguém. Alguém tem que pagar por isto, para que a união se mantenha, para que não venha à tona. Mas agora, um novo fenômeno começa a acontecer. Os bodes expiatórios são muitos. São muitos. Então, no caso desses garotos de rua, eles não puderam fazer aquele evento porque era uma praça propícia para isso. E eles foram mandados embora dali. Foram dispersados. Porque há uma lei que eles reivindicaram que não permitia esse tipo de reunião de gente que fuma maconha nos cantos da cidade. Então, agora, em vez de a gente apelar para a nossa própria violência, a gente faz de maneira mais sutil. A gente apela para a violência da lei. E assim os tribunais, por exemplo, com seus instrumentos legais, fazem as leis. Os deputados e vereadores fazem essas leis. Então, por exemplo, quem é que você afasta da sociedade como bode expiatório hoje em dia? Você afasta as pessoas que estão nos hospitais psiquiátricos, nas prisões, nas escolas, por exemplo. Tudo isso é em nome da lei. Não é? Então, você vê prisões hoje em dia que não têm as mínimas condições de receber esses presos, mas eles estão lá afastados de nós, que temos a lei a nosso favor, e diante dessa lei nós prestamos nossas contas. Então somos bons cidadãos, desculpe-me, bons cidadãos, né? Prestamos conta a alguém. Enquanto que no passado os povos primitivos prestavam contas a Deus, expulsando seus pecados para longe da sociedade, nós hoje prestamos contas à lei. E a lei nos favorece, montando presídios, tais como presídios são, afastando essas pessoas, são as verdadeiras sociedades de bodes expiatórios. Gente que leva a culpa por todas as mazelas que todos nós cometemos. Então, essa é a grande novidade da sociedade moderna. Né? O bode expiatório é tornado um instrumento legal. Um instrumento no qual nós nos afirmamos sem medo de sermos punidos. São os chamados crimes por omissão. Crimes por omissão. Então, eu me omito porque isso me é conveniente, porque isso mantém a minha paz. Mantém o meu grupo. Mantém a minha paz no meu grupo. Eu me lembro de um episódio de uma... Isso tem anos atrás, até uma televisão mostrou, de um rapaz que entrou no ônibus para assaltar o ônibus. Um adolescente. E esse adolescente estava com uma arma na mão. Alguém do ônibus conseguiu tirar a arma dele. E essa pessoa estava armada também. E deu um tiro no adolescente. Aí entra um policial dentro do ônibus e diz o seguinte para o rapaz. Agora, desculpa, eu nem sei se era policial, mas alguém entrou e disse assim: você agora vai ver o diabo de perto, né? E o garoto sangrando no chão. Estava morrendo ali. O assaltante adolescente, morrendo ali. Me diz alguém ali, isso apareceu na reportagem, alguém falando, né? Alguém gravou lá dentro do ônibus, filmou e gravou. Agora você vai ver o diabo de perto para o garoto. E uma médica lá fora do ônibus, que não estava no ônibus, estava passando e viu o que estava acontecendo, entrou e começou a fazer os primeiros atendimentos para o adolescente. Aí, quando a ambulância chegou, o adolescente foi levado. Eu não sei que fim levou esse adolescente, se ele foi salvo ou não. Né? Mas você nota de como que nós não nos importamos tanto
quando a violência é cometida contra outra pessoa que não é um dos nossos. A violência, quando é cometida contra uma outra pessoa que não é um dos nossos, isso, de certa maneira, nos acalma. Puxa, ainda bem que não foi assaltado. Porque a violência foi cometida contra quem não é um dos nossos. Alguém disse certa vez, mas eu me considero muito ético e bom responsável. Alguém me perguntou assim. Bom, nós somos bons o suficiente, achamos que merecemos o céu, até que alguém toque na nossa pele. E aí você vai ver se você é bom o suficiente ou não, se você é ético o suficiente ou não. Ou seja, quando nós falamos e tentamos argumentar aquilo que nós pensamos, a nossa própria fala, ela já é carregada de violência. Quer dizer, isso é claro que talvez para vocês não fique tão claro isso, mas para mim no consultório isso é bastante claro. Essa é uma proposta que a psicanálise tem, e um dos argumentos que nós usamos é esse. Você não vê o mundo melhorando por causa dos diálogos. Por exemplo, é preciso um grande esforço, por exemplo, entre uma esposa e um marido. Eu, por exemplo, sou casado há 40 anos. Há 40 anos sou casado. Nesses 40 anos de casamento, por exemplo, eu tive minhas diferenças com a minha esposa e minha esposa comigo. Mas nós nos esforçamos para estar juntos. Porque nós sabemos que todo o diálogo que nós temos, há alguma coisa que nunca é resolvida. E que nós desconhecemos. Isso não fica claro para a gente. Mas é que a gente resolve ficar junto. É só isso. A gente resolve ficar junto. Resolve continuar juntos. Então, existe um pacto na sociedade. No caso entre mim e minha esposa, há um pacto de nós continuarmos juntos. E esse pacto não pode ser quebrado. Não pode ser quebrado. Mas a violência, ela vem para quebrar esse pacto, para desestruturar a sociedade. E alguém tem que pagar por isso. Alguém tem que pagar por isso. Haverá alguém que eu vou colocar a minha culpa nele. Ou que nós colocaremos a culpa nele. Por que eu preciso colocar a culpa em alguém? Para que eu fique sossegado. Para que eu acalme. Para que eu não tenha... Para que eu consiga dormir. Então, de fato, essa desagregação aconteceu porque alguém assumiu isso por mim. Então, o que eu estou tentando dizer é que as sociedades, em geral, precisam que alguém assuma alguma coisa por elas. As sociedades, em geral, nunca se assumem. Nunca fizeram isso, não fazem e jamais vão fazer. Para que as sociedades, em geral, permaneçam unidas, é preciso que haja alguém que assuma por elas. É o outro partido, é o outro presidente, é o outro governo, é sempre o outro. Alguém precisa assumir o status quo. Alguém precisa fazer isso. Alguém precisa ser o bode expiatório. Mas, para a gente terminar, em geral, o nosso bode expiatório é sempre alguém que não consegue reivindicar não sê-lo. Porque eu não consigo fazer do bode expiatório o chefe da família, porque ele é muito forte para mim. Em geral, o bode expiatório é alguém que é escolhido de dentro da sociedade, de dentro do grupo, mas que não tem força no grupo, o mais fraco do grupo. Qualquer um que seja mais fraco do grupo é uma escolha arbitrária, porém racional. É racional por quê? Porque eu não posso colocar a culpa em quem tem poder. Porque se eu colocar a culpa em quem tem poder, essa pessoa virá contra mim e eu não quero ser destruído. Eu quero manter a minha vida. Então eu costumo escolher o bode expiatório no meio dos mais fracos que estão dentro da sociedade.
Se a filha do casal é a mais fraca, ela vai levar toda essa carga do casal, por exemplo. Se for a mãe, ou se for o pai o mais fraco, ele vai levar toda essa carga do casal. E assim por diante. Né? Para quê? Para que todos os outros consigam conviver minimamente bem. Então você expulsa alguém que é o mais frágil. Mas o que eu queria que ficasse para vocês é que se a gente não se esforçar por permanecer, a gente se afasta. Porque diálogo nenhum no mundo dará conta de tudo que vocês têm para conversar uns com os outros. Então, é uma decisão que a gente tem que tomar. Que a gente tem que tomar. Tá bom? Muito obrigado.